Boa tarde, eu, Caroline, e os demais participantes, Daniele Silva, Edmar Silva e Shirley Miranda, iremos estar falando sobre os efeitos das variações sazonais e da idade do lago em elementos, traço e suas correlações com a produtividade do plâncton em lagostins comerciais de água doce, Cherax, Caini e Austin, lagos de terra. O Cherax cani austin, mais conhecido como marrom, é uma espécie comercialmente importante para a aquicultura com alto valor de mercado. Como outras indústrias de aquicultura, a criação de lagostim também depende da boa qualidade da água, como outros parâmetros físico-químicos ótimos da água, como temperatura, OD, pH e amônia. Os lagostins têm uma grande necessidade de certos minerais. Esses oligoelementos são necessários para o crescimento do lagostim, embora alguns sejam inibidores de crescimento. No ambiente aquático, o oligoelemento são adicionados por meio de processos naturais, como entrada de precipitação, degradação do solo, desintegração de rochas e deposição atmosférica, e atividades antrópicas, como mineração, atividades urbanas, agrícolas e industriais. O que seriam esses oligoelementos? São micronutrientes indispensáveis que apenas se encontram no organismo em quantidades muito pequenas. Muitos organismos aquáticos assimilam oligoelementos dissolvidos diretamente do ambiente, enquanto o zooplâncton, incluindo o fitoplâncton, enquanto o zooplâncton pode adquiri-los por meio de ingestão aquosa e dietética. Vários pesquisadores explicaram a importância dos oligoelementos no crescimento do plâncton e seu papel na fotossíntese. A concentração de elementos traço pode influenciar a produtividade do plâncton em ecossistemas aquáticos. Além disso, suas flutuações podem afetar o fitoplâncton. As variações sazonais são um conjunto de fatores que afeta diretamente o lugar, influenciando de forma positiva ou negativa as espécies ali presentes. As variações sazonais podem afetar a concentração de oligoelementos, e a mudança em suas concentrações podem afetar a produtividade natural dos tanques de aquicultura de água doce. Assim, estudamos as variações sazonais dos 18 oligoelementos pré-selecionados: cobalto, cobre, ferro, manganês, zinco, selênio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, alumínio e silício, e suas relações com a produtividade primária e secundária em 2 lagos envelhecidos, abastecidas com 3 diferentes estágios de vida de marrom, por um período de 1 ano. A análise do elemento traço foi realizada usando, exceto o cobalto e o selênio, todos os oligoelementos, e a produtividade primária e secundária foram influenciadas pela variação sazonal. A idade do tanque influenciou significativamente as concentrações de alguns oligoelementos. Em uma base sazonal, oligoelementos foram positivamente correlacionados com a abundância de plâncton, diversidade de espécies e pesos de plâncton úmido e seco. As variações sazonais e a idade do tanque afetaram as concentrações dissolvidas de elementos, traço e a produtividade do plâncton. Há uma falta de informação públicas e científicas sobre as concentrações de oligoelementos na água. Suas variações
Suas variações sazonais e efeitos sobre a produtividade do plâncton em tanques de lagostim de água doce. Dentro de uma fazenda, os tanques costumam ser tratados da mesma forma ao longo da temporada. Mas grandes diferenças resultam na cor da água e na produção. Essas variações na produção não são bem compreendidas. Os estudos que definem as relações entre as características físicas e químicas da água e o plâncton em tanques de lagostim de água doce são escassos, assim como as informações sobre os impactos da idade dos tanques na química da água e na produtividade do plâncton. Um melhor entendimento sobre os impactos das variações sazonais nos oligoelementos e seus efeitos sobre os diferentes aspectos dos plânctons pode ajudar a aumentar a produtividade natural dos tanques de lagostins de água doce e, por sua vez, melhorar a taxa de crescimento do animal cultivado. Como as marrons são, em grande parte, detrívoros e poutróficos no hábito alimentar, pode-se considerar que os elementos naturais produzidos em lagoas fornecem a maioria das necessidades micronutricionais dos marrons. Com isso, o estudo teve como objetivo preencher essa lacuna de pesquisa e, sendo assim, foram investigadas as variações sazonais de 12 oligoelementos pré-selecionados, a abundância de plâncton e a diversidade de espécies. Boa tarde, meu nome é Edmar Silva, estarei dando início agora aos materiais e métodos. O local de estudo deste projeto foi uma fazenda localizada ao sudoeste de Washington, perto de Mesmup. Uma submostra de 28 tanques foi identificada com base em sua localização, de um tempo de construção e de utilização dos tanques. Os tanques antigos foram construídos e estavam em operação no ano 2000, e os novos foram construídos nos anos 2004 e 2005. Comercial Marrom foi selecionada em colaboração com a Marrom Growers Association da Austrália Ocidental e Southwest para analisar a concentração dissolvida de oligoelementos selecionados em uma correlações com a produtividade natural no período de um ano. A capacidade, a fazenda comercial possui capacidade para 60 tanques, destinado para o cultivo de marrom. Uma subamostra de 28 tanques foi identificada com base em sua localização. Tempo de construção, utilização de tanques. Cada lagoa tinha uma área de 1.000 metros quadrados e uma lâmina d'água de aproximadamente 1,5 metro. Amostragem de plâncton. Após a coleta das amostras fitoplâncticas, foram preservadas com iodo de ácido lúcor e as amostras de plânctons preservadas foram assentadas e vistas em um microscópio composto com 400x. A abundância de plâncton foi estimada usando hemocímetro e as amostras de zooplâncton foram filtradas e preservadas em etanol, insentadas e vistas ao microscópio de dissecação para avaliar a abundância do zooplâncton. As espécies fitoplâncton e zooplâncton foram identificadas ao nível taxonômico mais baixo possível. Os tanques foram abastecidos com 3 diferentes estágios de vida de marrom. 9 tanques foram abastecidos com juvenis, 3.500, 9 tanques com chocadeiras, 250 machos e 800 fêmeas com juvenis recém-nascidos, e os 10 tanques com crescimento monotex
com 40 a 90 gramas de marrom adulto, 3.750, 95 a 130 gramas de marrom adulto, mais 1.000 juvenis, 2.700 e 135 a 80 gramas de marrom adultos, mais 1.000 juvenis, 2.111. Este protocolo de lotação era um protocolo comercial seguido pelo agricultor. O peso de plânctons foram calculados por essa seguinte equação, onde o CO é o peso do papel filtro úmido e C1 o papel filtro úmido, e o peso do plâncton C2 é o papel do filtro seco, e o peso de plâncton e C3 é o peso do papel filtro seco. Com relação à declaração ética dos animais, nenhuma aprovação foi necessária, pois o marrom ele é uma espécie de invertebrados. Sendo assim, as relações foram analisadas com Pearson e regressão linear. Os testes foram considerados estatisticamente e foram significativos, em mais 0,5. Teste de modelo linear multivariado foram utilizados para determinar as alterações com P maior que 0,5, considerando significativo.